Você está ouvindo RX, por dentro da sua próxima receita médica. Um podcast da Universo Visual em parceria com o médico oftalmologista e design médico Paulo Schor. Com 3 décadas de pesquisa direcionada à inovação e novas tecnologias. Prepare-se para descobrir caminhos rumo a uma saúde mais efetiva e acessível. Olá, hoje com imagem, com voz, estamos inaugurando uma nova fase do RX por dentro da sua próxima receita médica. É um prazer estar aqui com vocês, muito bom ver pessoas, estar ao vivo no estúdio de podcast. E a ideia aqui é continuar tendo uma conversa descontraída e apresentar a Cris para vocês. Como nós fizemos com o outro podcast que chama Off Label, onde o Gustavo Gameiro tem gravado algumas entrevistas e ele está fora do país, a ideia é que off-label é algo fora da caixinha. Aqui é também passar um presente e agradecer a Cris por ter topado o desafio de passar a bola para que outras pessoas mais interessantes e mais inteligentes do que eu consigam levar para frente esse tipo de iniciativa. A Cris é uma oftalmologista, mulher, está grávida, vai falar disso depois. Eu acho que essa vai ser um pouco da temática da nossa conversa. Que fez medicina na PUC do Rio Grande do Sul, veio depois para São Paulo, e aí antes disso ela fez algumas outras coisas, vai contar para a gente. Em São Paulo fez especialização na Escola Paulista de Medicina, está fazendo pós-graduação, eu tenho o prazer de ser orientador dela. A tese dela, a ideia é ser algo bem disruptivo na linha de melhoras artificiais da visão, então tentar aproveitar ao máximo o que a gente tem de visão, sem deixar que limitações orgânicas diminuam um pouco a performance maravilhosa que a gente pode ter do sistema óptico da gente. Então, Cris, a gente vai bater bola, eles não sabem ainda, mas você vai me entrevistar, eu vou te entrevistar também, vai ser uma entrevista cruzada. E vamos tentar manter um pouquinho daquele espírito desses podcasts, que é alguma coisa, como você acabou de dizer, bastante leve, que as pessoas consigam efetivamente ouvir enquanto estão dirigindo e que não distraiam a atenção delas, mas sim motivem elas para que elas escapem de trânsito ou de alguma angústia que elas tenham durante essa audição e agora a visão também. Então, obrigado, Cris, por ter aceitado essa conversa e queria que você falasse um pouquinho de você. Eu agradeço imensamente, Paulo, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e é sempre uma delícia conversar com você. E participar, né, do podcast também nesse novo formato é muito interessante, estou muito feliz com o convite mesmo. E espero, né, fazer um bom papel. Não concordo com pessoas mais interessantes que você, acho que, enfim, a gente está aqui para fazer um bom papel e comunicar. E você fez até agora isso incrivelmente, é uma delícia ouvir o seu podcast, é muito interessante e leve. E, enfim, eu acho que estamos juntos para os próximos desafios, né? Legal. Acho que a gente podia começar falando um pouco da tua carreira não linear, que eu acho que é isso que a gente espera, né? Ouvir as pessoas e ter uma identificação com as pessoas. E não é à toa que nós escolhemos, eu e você, fazer isso juntos, porque eu acho que tem muita gente na tua condição, que é uma condição que é muito parecida com a minha em relação à passagem. A gente vai mudando, né? A gente não tem uma coisa fixa e hoje, por acaso, eu estava lendo alguma coisa dizendo que 55% dos médicos, uma porcentagem grande dos médicos, pretendem não ver mais pacientes depois de uma certa idade. Isso significa, isso que a gente está falando, as pessoas enjoam de fazer a mesma coisa sempre, principalmente quando você tem uma especificidade e uma demanda de intensidade, de performance muito alta. A gente sabe hoje dos cirurgiões de alto volume, as pessoas talvez não tenham esse conhecimento, mas tem gente que faz só cirurgia de catarata, por exemplo, e faz 50 cirurgias num dia, como máquinas, boas máquinas, ótimas máquinas, máquinas pensantes, mas isso é uma coisa que é exaustiva. Essas pessoas não conseguem trabalhar mais do que 2 ou 3 dias na semana, mesmo porque se elas mudarem alguma coisa na posição que elas estão durante a cirurgia, elas têm fadiga.
Então, é uma coisa que é altíssima performance, mas uma continuidade, uma sustentabilidade muito baixa. Eu acho que na nossa, pelo menos na minha vida, e aí queria saber de você, eu acho que é a mesma coisa, a manutenção da mesma coisa durante muito tempo é muito chata, né? A gente acaba falando, não aguento mais fazer só isso. Então, ver paciente é uma delícia se a gente tiver intervalos, né? Lapsos, não só entre os pacientes para poder respirar, dar o melhor na próxima consulta, uma consulta a cada 15 minutos, como a gente também é submetido, principalmente no começo de carreira. É muito estressante, você, a cada campainha que toca, pensa, eu já estou atrasado para esse, tem outro gritando na sala de espera. E o paciente entra já bravo, então tudo embola. A gente fala muito de tempo na espera. Mas as pausas médias também, acho que ter universidade junto para que a gente não só se recicle, mas pausas longas, como mudança um pouco de carreira, de estrutura de lugar, e aí é um lugar importante que eu sei que você está, para mim são oxigênio, oxigenam muito o que a gente está fazendo. Fala um pouquinho de você, dessa tua mudança aí constante, quanto que isso angustia, quanto que isso que é legal, aonde você está agora. O ser humano ele está em mudança constante, né? Isso faz parte da vida e eu acredito muito que é o que torna as pessoas mais interessantes. A medicina veio para mim de uma maneira muito racional, então eu não tenho um background médico, não tenho grandes referências na minha infância dentro dessa área. Então ela realmente veio numa personalidade um pouco talvez enrijecida e muito lógica, né, de conquistar uma carreira profissional e ter independência. Isso é uma coisa que vem comigo desde a minha adolescência e desenvolvida muito certamente pela minha criação. E veio nesse sentido que eu fui descobrindo ao longo do tempo e da formação como... E agora eu sou muito grata, na verdade, né? Descobrindo como algo que eu posso ampliar. Então, eu não preciso fazer uma escolha para ter um resultado lá no final. No meio do caminho, as coisas acontecem maravilhosamente. E eu acho que é um pouco de feeling, de personalidade, de estar aberto, não só para o novo, mas para as opções e para as pessoas também, né? E no meio da faculdade, então, eu tive algumas oportunidades e desenvolvi alguns contatos, passei por várias situações, sempre com essa ideia um pouco mais ligada para o racional, né, de construção de carreira. Então, isso foi sempre uma coisa que me preocupou muito. A formação sempre foi muito importante para mim, sabe? A formação acadêmica era uma coisa que me trazia a ideia de uma base, uma vez que talvez a espontaneidade naquela época não fosse uma coisa tão gritante, que hoje eu vejo que eu busco, porque faz parte da mágica, né? E eu acho que faz parte dessa questão de sermos humanos, vivos e frágeis, né? Que é uma coisa tão bela. Então, mas assim, de toda forma, fiz a minha carreira acadêmica como eu achava que tinha que ser, muito estruturada. Logo vim para São Paulo, fiz a oftalmologia também em Porto Alegre, mas sempre quis estar num centro acadêmico grande e participar das coisas que estavam acontecendo e da inovação. Então, vindo para cá, foi uma nova metamorfose. Assim, eu acho que a escolha acadêmica foi talvez uma tentativa aí de me pôr em evidência, de uma forma muito racional, vir para cá também, mas já querendo sair um pouquinho da caixa, sabe? Já querendo conhecer o que está acontecendo ali, né? Eu vim do Sul, né? Eu sou gaúcha, e no Rio Grande do Sul nós somos muito bairristas, né? Então a gente tem essa ideia de lá tudo é muito bom, nossos amigos, nossa cultura, é tudo muito sólido. E vindo para cá é uma outra realidade. A gente conhece pessoas do Brasil inteiro, quiçá do mundo, e preconceitos se vão, enfim, coisas que a gente imaginava batem asas e outras realidades e bases começam a se fortificar. Então, acho que esse segundo movimento meu vindo para cá foi muito importante na criação também de baixar um pouco essa questão sólida e racional e aumentar a espontaneidade e a segurança também, porque eu acho que no momento que a gente fica mais seguro de nós mesmos e daquilo que foi construído, nós também ficamos mais espontâneos e desapegados, sabe? Eu gosto muito desse termo, assim, de desapegados com coisas que talvez não nos façam tanto sentido
E para quê? Para alçar novos voos, né? Então, só para iniciar aí a nossa conversa, acho que é importante citar esses 2 momentos que foram importantes. Me manter na pós-graduação foi outro presente. Eu digo que eu sou muito abençoada, porque as pessoas que vão surgindo na minha vida e eu vou participando também da vida delas, me fazem enriquecer e crescer muito. E você, né, você sabe que você é uma delas, né, muito importante para mim. E eu acho que isso tudo vai fazendo parte, né? Vai nos tornando mais maduros de uma maneira gostosa de viver. Não maduro, assim, já no ponto ou fora do ponto. Que cai da árvore. Exato. Né? O que você estava falando me faz pensar algumas coisas, assim. Primeiro que a gente precisa soltar algumas coisas para ter até espaço para as outras entrarem. E por incrível que pareça, eu acho que até dinheiro. Eu acho que tem essa história de a Vânia, minha esposa, fala assim, precisa circular. Então, o dinheiro não é uma coisa que dá para ficar parada, porque ele vai acabar sendo o motivo e não tendo a sua função. Então, se ele sai, ele entra. Então, é para ser gasto. E aí tem espaço para novo dinheiro entrar. Claro que a gente está falando disso de uma situação de altíssimo privilégio e pouquíssimas pessoas no Brasil e no mundo têm essa condição de chegar um pouco aonde a gente chegou, o que é péssimo. Acho que é uma das funções que a gente tem, nós dois concordamos muito com isso, de ampliar esse acesso e essa visão de quem acha que dá, fazer dá, né? Através de ações afirmativas e outras coisas. Mas acho que isso do dinamicismo, que é o que você está falando, né? Da roda girar para que ela seja mais rica, e aí volta uma outra metáfora, jogando uma em cima da outra, que é a história de andar de bicicleta ou de moto, ou ser tubarão, né? Tubarão, quando para, afunda. Moto, se para, cai. Bicicleta, idem. Então, você tem que continuar andando até para poder fazer as curvas, tendo alguma velocidade, senão você não consegue ir para um lado ou para o outro se você estiver parado, né? Parado, você só vê o que você está lá parado naquele momento. Se você estiver andando, você consegue fazer algumas manobras. Acho que essas escolhas são super importantes para a vida da gente. E aí vou um pouco mais a fundo nessa história tua de escolhas, porque, por enquanto, sim, acho que essa sensibilidade e aí ter uma mulher grávida, que é isso que eu queria que você falasse agora, falando de sensibilidade, é uma coisa que eu acho que é muito mágica, como você mesmo falou, porque tira a racionalidade e dá um lugar de fala que é real e que é muito mais sensível para a humanidade, como você mesma disse. Mas a racionalidade é uma coisa que na cabeça da gente fica como sendo em primeiro lugar. Então, o que você falou, eu acho que muita gente vai se identificar. Falar assim, eu também preciso ter primeiro uma base racional para depois me sentir não uma fraudadora ou uma... como chama a pessoa que não é bem o que ela acha que é? Síndrome do impostor. Um impostor. Uma pessoa que não é impostora, né? Eu não sou impostor, então logo eu posso falar o que eu acho. Parece que é um degrau a mais, né? E o que você está falando, e talvez isso geracionalmente esteja mudando, talvez as pessoas comecem a ir mais junto em relação a isso, né? Não percam tanto tempo com essa necessidade de formação tão sólida para depois serem espontâneas. Sim. Acho que a gente deveria... E eu vejo muito, de novo, nas mulheres isso um pouco mais desenvolvido do que nos homens, preconceituosamente falando, generalizando. Da sensibilidade vir junto com a racionalidade. Acho que vocês são mais ou cobradas, ou têm geneticamente isso determinado, ou tem isso como sendo uma bênção social, mas tem uma sensibilidade que vem junto do ser mãe também, da atenta, e que o homem tem tentado... ir em cima, ir junto com esse papel, mas eles não conseguem. É também uma cobrança social e, de novo, generalizando, mas eu acho que para vocês essa sensibilidade vem mais próxima. O que você pensa disso e essa tua condição de mulher grávida? E depois eu vou querer que você fale um pouquinho de como que dá para fazer o 8º turno, né? Porque não são só 3 turnos, sobre isso também. Eu acho que sim. Eu acho que a condição não é a questão de ser mulher ou ser homem. Obviamente faz toda a diferença, até por questões hormonais e questões químicas, né? Enfim, não sabemos isso. Mas mais ou menos, né? Eu não me via como uma mãe. Isso
foi acontecendo muito pela minha mudança e metamorfose. Hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz. Foi algo planejado no sentido de querer muito, mas demorou para acontecer. Não foi algo que veio assim inerente, uma questão óbvia na minha vida. A gestação, ela apareceu, né? Ela veio muito pela conversa e escolha minha com o meu marido, né? Então, foi algo em comum, um desejo em comum, mas que na minha condição como mulher, ainda pensando, né, nessa questão lógica de profissão em primeiro lugar, de querer me tornar a melhor pessoa profissional do mundo e querer sempre calcar esse espaço e talvez até preconceituosamente também falando, ficar com medo de não conseguir me equiparar por conta de um novo job, porque é isso que é, né? De uma maneira, né, metafórica. Isso aconteceu muito tarde, então o desejo, a vontade não acontecia, era diferente. Eu via várias amigas e todos muito felizes e eu não enxergava aquilo como uma coisa... Eu enxergava como não libertador. E a liberdade, para mim, foi uma coisa sempre... um desejo, foi sempre algo muito importante de ser conquistado, né? Independência, liberdade, poder fazer o que eu quero. E é tudo que uma gestação não é. Eu não posso fazer. Eu tô com uma dor nas costas que eu tenho que ficar numa posição sempre... confortável para poder manter as minhas atividades. Então, já começa ali, né? Pequenos desafios desde o início. Então, eu acho que essa minha busca por espontaneidade, por aceitação da fragilidade, por não uma redução da lógica, mas talvez caminhando junto com isso, me permitiu algumas coisas. E entre elas a gestação e também mudança de carreira, né, que eu não me encontro numa mudança de carreira, trabalho como oftalmologista, mas vislumbro outros horizontes, e isso também faz parte do que a gente vem conversando de mudanças, né? Eu acho que desse movimento, mas acho que essa questão de talvez as próximas gerações estarem com mais facilidade para isso, acho que é uma grande verdade, porque a própria internet, o próprio espaço de fala mais aberto possibilita isso e deixa as pessoas mais à vontade, eu acho também, né? A gente vê isso até em mídia social, né? As pessoas, elas falam muito, elas dão muita opinião, às vezes até inconsequente, mas acho que sim, acho que as próximas gerações com certeza vão ter mais tranquilidade para manifestarem aquilo que elas realmente sentem ou querem, ou talvez até para se descobrirem. Agora é uma questão, né? Manifestar por se manifestar, ou talvez realmente pôr em prova aquilo que está sentindo e que quer. Porque é algo bem diferente uma coisa da outra, né? Às vezes a gente faz por uma tendência, por uma moda, porque alguém está fazendo e é bacana. Então, eu acho que essa questão das próximas gerações é um cuidado a ser feito, né? Talvez colocar em pauta a questão de se autoconhecer e se autodescobrir antes da manifestação por si só, simples e superficial. Né? Paulo, agora eu vou aproveitar, né, a palavra e eu gostaria também de fazer algumas perguntas e continuar nosso papo. Legal. Já que a gente está falando um pouco sobre essa questão de novas gerações, desenvolvimento, futuro, inovação, que é uma coisa que nós gostamos muito, que temos em comum, eu gostaria de bater um papo aí para nós discutirmos sobre essa nova geração, caminhos, guias. Me fala um pouquinho o que você está enxergando como caminho para essa nova leva que está acontecendo, né? Que é muito diferente da nossa. E uma primeira coisa que eu acho que faz parte também dessa coisa de mutação e de se sentir jovem é ter jovem em volta. E eu tenho uma filha de 25 anos que começou a fazer medicina, eu queria fazer medicina, foi para saúde pública, se formou semana passada em ciência e saúde pública nos Estados Unidos e está indo para o Canadá trabalhar numa coordenação de uma grande instituição de autismo. E minha enteada, Luísa, ela reclama que eu nunca falo o nome dela, Luísa, que é uma graça,
ela abre espaços mentais para mim muito interessantes. Então, acho que ter gente jovem faz a gente poder eventualmente pensar nessa tua pergunta. Senão não dá nem para pensar, né? Se você só convive com gente que é igual a você ou mais velha do que você lê e imagina que aquilo que você está lendo, está vivenciando na tua cabeça é a realidade. Na hora que tem jovem de verdade, é completamente diferente. Então eu vejo, primeiro, que o jeito dessas pessoas receberem informação e o que elas fazem com essa informação é algo que a gente pode ter a nossa crítica qualquer, mas o que está sendo feito é completamente diferente. É uma descartabilidade aparente da informação muito mais fácil. Eu acho que as pessoas desapegam, que é o que você estava falando, né? OLX, fazendo propaganda de graça da OLX. Muito mais do que eu desapego. Fui ensinado, você também, a fazer o just in case. Não? Então, aprendi tudo que um dia na vida talvez você use. E até agora não sei, tem várias coisas que eu tenho certeza que eu não usei. E muitas realmente eu acabei usando meio sem saber. Eu acho que essa turma já veio um pouco pelo poder também de mídia social, internet, velocidade, que é enlouquecedor para a gente. Eu não sei se é enlouquecedor para eles, né? Com uma descartabilidade muito maior. E a gente já logo joga a crítica, né? Mas essa pessoa, mas não está estudando, mas não tem foco. Então, a falta de foco, o TDAH hoje, não é uma epidemia. Ela é a norma, né? As pessoas são TDAHs, têm déficit de atenção. Mas na nossa cabeça, né? Isso é o que eu acho. No meu modo de ver, antigo, onde o foco era faz só uma coisa, isso que a gente acabou de falar, né? Atende o paciente a vida inteira e depois se aposenta. Acabou isso. As crianças estão em outra vibe. É você pegar a informação e provavelmente manter o que interessa, que é mais legal. Então, a gente manteve muito... Eu tenho muito lixo na cabeça, mas muito. Adoraria ter 1/8 disso. E eu acho que as crianças jogam muito mais coisa fora. O medo que a gente tem é o que ficou, o que não ficou, qual o controle que a gente tem. Então, esse control freak que mora dentro de mim, eu sei que mora dentro de você também, ele dá um pânico, fala assim, olha, a criança tem que saber mais do que ela está sabendo. Essa geração está emburrecendo, eles não prestam atenção nas aulas que eu dou. Fala, pois é, talvez você esteja dando aula para a geração errada, né? Vai dar aula para quem tem 70+ e está tudo bem, não tem problema. Outra coisa que me é muito angustiante, mas também angustiante para mim, eu tenho que tratar em terapia, é o ChatGPT. Então, a inteligência artificial, né, a ressignificação da linguagem humana como algo não humano, aquela história de você acabar o domínio humano sobre a humanidade e o tecno virar alguma coisa que domina, e como que nós nos relacionamos com isso, porque, de novo, isso é uma coisa que angustia a gente. Sei lá se angustia as crianças. A máquina ser algo que está em todos os lugares, porque já está. Né? As crianças não conseguem ficar sem o TikTok mais do que 2 ou 3 horas. E elas vão lá e veem o que está acontecendo, elas se comunicam, elas se sentem incluídas, nos enlouquece. Então, acho que um pouco da resposta é primeiro, tirar um pouco da cabeça da gente que esse é o jeito correto. A gente não sabe. Então, isso que você falou da fragilidade, da beleza humana e da mágica, eu acho que vai... Eu não sei, não tenho ideia. Eu acompanho, eu tento falar algumas coisas, não consigo não falar tanto, falo mais do que eu devia e por isso oprimo mais do que eu devia. Então, desculpa, Luísa, desculpa, Marina. Mas tento meio que aprender o que está acontecendo nesse lugar através dos olhos das crianças, que eu acho que é um lugar muito rico e muito real, né? Genuíno, puro, menos poluído do que a gente já é. A gente tem 200 barreiras, as crianças têm 2 ou 3 e por isso elas são muito legais, né? Elas falam as coisas que a gente não fala, elas fazem as besteiras que a gente não faz, então eu acho que é legal estar perto. Eu concordo com você, acho que estarmos ao redor, né, de pessoas não apenas jovens de idade, mas também pessoas em movimento, em transformação. Acho que isso aí enriquece muito, nos deixa mais jovens também. E você acha que essa tendência, né, esse desapego, esse descarte de informação, talvez seja alguma coisa cultural? Porque eu li alguma coisa a respeito um tempo atrás sobre o sonho das crianças no mundo, né? Sonho profissional, né? Então, falava muito dessa questão dos latino-americanos com seus sonhos de infância de serem
ou atualmente, né, youtubers, comunicadores e pessoas relacionadas à mídia. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, aviadores. Então, assim, né, é algo que também eu não entendo e talvez por algum motivo faça parte ali da cultura. E os europeus, norte-europeus, escritores. Então, veja literalmente um mar de diferença, né? Em escolhas e também, não vou citar a referência agora do que eu li, porque eu não me lembro, eu só achei muito curioso. E talvez uma pergunta seja essa: você acha que faz parte da cultura? A gente, né, sabe da frase célebre de que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, eu acho que também tem essa coisa em pauta, né? Às vezes é a questão do meio, é a questão de com quem você convive, com o estilo de vida que é, né? Isso em tudo, né? A gente vê isso na parte de administração, marketing e todos os tipos de estratégia. Mas eu acho que talvez nesse desenvolvimento dos jovens tem muito a ver também a cultura. Eu queria saber se você também pensa isso, o que você acha? Penso total. O meio onde a gente está inserido nos molda loucamente e nos molda até evolutivamente, né? O meio faz com que o mais apto sobreviva, evolua e sobreviva. Darwin, viva Darwin, viva a ciência. E a nossa leitura acaba sendo essa. Eu acho que também faz parte, e você tem toda a razão em relação a gente não pegar a parte e colocar a parte como todo, mas de falar sobre os lugares da onde a gente está falando. Então, sim, isso é uma leitura que é uma leitura, eu acho que é Brasil / Estados Unidos, talvez nem chegue cultura tanto americanizada, né? De consumismo, né? De consumismo desenfreado, e aí consome essa informação desenfreada, joga tudo fora, você não conserta nada. Tanto que nessa história do GPT, a conversa é quais as profissões que vão ficar. Então, marceneiro é uma profissão que vai ficar, porque conserta alguma coisa, né? Você não joga coisa fora. Mas isso não faz parte da cultura americana. Faz parte da cultura americana você jogar as coisas fora para poder produzir coisas novas, vender e rodar o capitalismo selvagem como ele roda hoje em dia. Mas eu acho que olhar também não só para os jovens daqui, mas para o que acontece fora é fundamental. Você sabe quanto que eu insisto para os pós-graduandos saírem do Brasil e fazerem coisas fora. Eu continuo fazendo agora. Ano passado fiquei uma temporada na Europa, agora devo ficar uma temporada no Japão. E tô meio desesperado porque assim, o pessoal fala, não vai para lá que inglês dá. Aí quando você fala com as pessoas que de verdade foram para lá, fala, esquece inglês. Inglês não é uma língua pervasiva no Japão, igual é, sei lá, na Índia. Não é. É japonês. Então, é um lugar completamente diferente, é um lugar que vai demandar muito de mim, de entender se realmente esse flerte com o novo, com a mudança, é algo possível de se encarar, porque eu imagino que a cultura lá seja absolutamente diversa, apesar da influência americana, eu não tenho nem dúvida de que vai ter também TikTok no Japão. Mas a tradição, junto com a manutenção, a sustentabilidade, a história de guerras, de uma ilha, de ter domínio tecnológico, hoje de ser próximo da China, tem toda essa coisa local, geopolítica e cultural que molda muito o povo. Eu fiquei muito impressionado na Inglaterra, em Londres, dessa mistura, que de vez em quando parece um pouquinho fake, né? Onde você tem tradição, rei, papapá, e ao mesmo tempo punk, coisas loucas acontecendo, música alternativa, mas é real. Então, não é de mentira. É verdade que tem monarquia, é verdade que tem jardim inglês que demorou 400 anos para crescer, e é verdade que tem artistas fantásticos que vieram de lá, porque a cultura permite e incentiva isso. Eu acho que talvez essa seja a resposta para a tua pergunta. A cultura incentiva. Ela, claro que reprime, vide ditaduras, então Coreia do Norte, aí vai. Você não vê a Coreia do Norte tão proeminente como a Coreia do Sul, porque na minha cabeça também, do que eu leio, nunca fui à Coreia do Norte, se reprime, mas ela floresce. Então, o Brasil é fantástico como berço cultural de música, de artes, de cinema, de televisão. As expressões artísticas brasileiras são maravilhosas. Então, eu tenho certeza que a cultura ajuda a fazer com que apareçam essas manifestações
mais diferentes. E, por outro lado, também reprime de algum lado. A nossa, acho que ela ajuda muito, ela não reprime tanto, mas eu não vejo ela muito trilhar caminho, sabe? Eu vejo um pouco as pessoas angustiadas de... eu tenho essa ideia, eu tenho aquela ideia, eu tenho aquela outra, mas eu não sei por onde que eu encaixo, né? Eu não tenho essa condição de desenvolver isso e levar para frente. Eu fico um pouquinho angustiado com a riqueza que a gente tem no Brasil e a pobreza, a riqueza na entrada e a pobreza na saída. Um pouco isso. De quantidade, não é nem de qualidade, mas é de quantidade. Mas você vê tanta manifestação interessante, científica, a produção científica nacional é fantástica, mas a inovação é pequena. Né? Então a gente tem muita produção, muita efervescência, muita ideia, muito paper e pouco produto nacional. É porque o mercado é pequeno? Eu falo, mas também é porque a cultura não está tão moldada, está melhorando muito, mas esse gerúndio me angustia. Eu sou uma pessoa meio rápida. Então acho que cultura ajuda, mas falta um pouquinho do caminho para continuar. Eu concordo. Eu acho que uma coisa que fez muita diferença na minha vida foi exemplos, referências, mentoria, né? Então, a gente já discutiu várias vezes sobre isso, sobre a importância de encontrar alguém pelo caminho, não necessariamente alguém que você se liga pela vida inteira, mas que você enxerga ali alguma coisa para seguir em frente, né? E que são os protocolos, entre aspas, né? Nós, como médicos, nos guiamos por protocolos, enfim, melhores ou piores, mas com um nível de evidência mais alto ou mais baixo, mas aquele que a gente se identifica mais. Então, eu acho que talvez se a gente poderia conversar sobre essa questão de mentoria, né? Você acha que talvez isso seja um caminho interessante? Porque para mim foi, e eu vejo como sendo um guia de sobrevivência, quando a gente não sabe muito bem para onde olhar e quando as opções são muitas. Porque chega um momento onde a gente já acabou tudo de óbvio que tem que fazer, e nós sentimos aquela necessidade dentro de mudança de novos ares, mas nós não sabemos primeiro identificar e o que fazer com isso, né? Então, eu acho que a figura... E estou falando de mentoria como realmente um guia, uma referência, né? Não necessariamente um curso digital que a gente compra de mentores. Então, que talvez ir por um pouco esse caminho, assim. Você é uma grande referência, não só na oftalmologia, na medicina, uma pessoa que as pessoas enxergam como guia e mentor. E, então, acho que é legal ouvir isso de você, né? O que você pensa, e, enfim. Estava pensando isso hoje, e não é por acaso, mas o que é um pouco o mentor, o tutor, e aonde a gente encaixa isso, tirando o que é o que você começou a falar, o preconceito, que eu acho que não é preconceito, ele é real, da autoajuda, né? Que isso que você está falando dos cursos e dos livros e disso é alguma coisa que one size fits all, que é exatamente o oposto da tal da mentoria ou do 1 a 1, que é o que a gente faz na pós-graduação, né? Que é orientador orientando. Esse binômio ele funciona muito bem exatamente porque é 1 a 1. Ele só é, e o só é em várias aspas, insustentável, porque ele é muito caro. É muito caro o tempo de um orientador e o tempo de um orientando em todos os sentidos. Então, é de novo um espaço de extremo privilégio a gente poder fazer isso. Mas é o melhor dos mundos, né? Não tem nem dúvida. Se a gente pudesse ter classes de crianças menores, com mais mentores, tutores, que sejam outros. Já tentou diversos modelos desse tipo de tutoria, né? Outras crianças tutorando as crianças menores. Tem em instituições mesmo médicas, por exemplo, a Santa Casa de São Paulo, na oftalmologia, tem os R3, que são os padrinhos dos R2, que são os pais dos R1, eles até chamam de família esse tipo de relação entre eles, que é muito isso que você está falando. Mas eu meio que traduzi um pouco essa história de mentoria por terapia executiva. Eu acho que é uma terapia, só que a gente faz terapia emocional, e eu acho que essa é uma terapia executiva, mas que passa pela emoção também, mas ela não pretende conversar sobre as nossas angústias mais profundas. Ela pretende ir um pouco mais no lugar de vamos fazer, né? Vamos executar, vamos fazer a coisa mais prática, imediata.
que é algo que libera também a angústia da gente, né? A gente fica mais tranquilo na hora que, tá bom, minha necessidade primária de eu não sei onde é que eu vou comer amanhã, ou se eu vou para lá ou vou para cá, está resolvida, dá agora para eu pensar em algumas outras coisas. Eu acho que isso vai um pouco naquele teu lado racional de falar, que você começou a falar também. Mas eu gosto muitíssimo desse modelo de 1 a 1 e eu acho que ele tem vários nomes. Então, um deles é mentoria, o outro é modelo, outro é família, o outro é colega. O que eu acho é que as pessoas perdem muitas oportunidades. Eu perdi inúmeras oportunidades de ouvir as pessoas importantes para mim, algumas já se foram. Então, de ouvir, assim, de verdade o que eles falaram, porque tem muita gente que fala uma vez só. E isso, eu não falo uma vez só, eu falo várias vezes a mesma coisa. Que eu acho que tive a experiência própria de que muitas vezes eu não ouvi quando as pessoas falaram uma vez só, as pessoas foram embora, não vão falar mais. Então, acho que ouvir profundamente o que as pessoas falam, mesmo que sejam pessoas que a gente não está esperando, né? Então, estou passando, tem um professor, tem um cara que eu ouvi, tem uma palestra, tem alguma coisa, e ouça. E depois, na minha cabeça, né? Receita, vai embora. Assim, ouça e não ouça a segunda coisa. Falar é fácil, fazer é muito mais difícil. Então, você sabe como é que eu funciono? Eu leio, e aí Vânia, minha esposa, sabe disso, 300 coisas ao mesmo tempo. Então, eu não consigo muito dar esse espaço de digestão, a gente já falou disso. Mas esse espaço de digestão, eu acho que ele é fundamental. Então, eu acho que a receita é ouça, fez sentido, some, vai embora, vai tomar um café, vai no banheiro. Não pega mais informação. Porque aquilo pode ser uma coisa tão profunda e tão importante, tão transformadora, que você deveria dar a importância que ela tem e não passar para a próxima. Uhum. Então, acho que, nesse sentido, a mentoria, para mim, vai muito aí. É alguém que está... ele pode ser preparado, ou ela pode ser preparada para te ouvir. Uhum. Ou não. Mas é um espaço onde existe um pouco dessa expectativa, né, de que eu vou falar e você vai ouvir, e você vai me escutar, né, nem ouvir, né, vai me escutar e vai falar para mim o que você está pensando depois de digerir um pouco. Então, essa história da troca unidirecional, eu acho que traduz um pouco do que você está falando de mentoria. Perfeito. Eu acho que ela é fundamental, ela é a essência da história toda. Né? O ouvir, né? Eu acho que o desenvolvimento da boa, não audição, mas o ouvir de forma intrínseca, né? Visceral, ouvir, entender e estar aberto, porque talvez isso seja não sei nem se eu posso falar soft skill, mas algum tipo de skill importante a ser desenvolvido, né? Porque eu acho que nós estamos sempre, de uma maneira, né? Falando do nosso ambiente, da nossa bolha, num caráter muito defensivo, querendo opinar, querendo falar aquilo que a gente conversou até agora. E ouvir, eu acho que é extremamente importante. Não querer impor, ouvir primeiro, talvez entender, porque até numa discussão, né, todos os lados valem a pena, senão não existiriam, né? Então, eu acho que é uma questão importante essa de desenvolvimento do ouvido, né, de se permitir ouvir e se permitir outras coisas também. Então, às vezes a gente é tão duro e a gente vai só por um caminho e acha que aquilo... Então, também para a mentoria ser absorvida, como você quis dizer, né? Acho que vale a pena essa audição e a permissão. Até já falei isso com você, brincando, né? Me permite fazer tal coisa, no sentido do tipo, eu já decidi, eu já sei o que eu quero, mas eu acho que é tão bom ouvir a opinião e saber o que uma pessoa que a gente admira pensa e acha, que isso nos dá uma sensação de mais leveza na tomada de decisão. Então, eu acho que é muito isso de mentoria que serve para mim, sabe? É tipo, alguém ou alguma coisa que me permita enxergar por dentro, fazer correlações, tomar uma decisão e discutir ela, para ver se realmente é por um ou por outro caminho que ela deve ser tomada estrategicamente, né? Então, acho que isso é importante. Legal. Nesse trajeto. Eu concordo 200% com você. Acho que é... ter a empatia e ter a elegância, dignidade, gentileza. Gentileza é uma palavra maravilhosa. Né? De você poder Verdade.
receber. Isso. Né? Acho que a gentileza de conseguir E receber. a empatia de entregar, né? Eu acho que é disso que a gente está conversando aqui, de entrega e recepção. Sim. E de descobrir o porquê, né? Porque a gente fala muito de como fazer, o que fazer, e a essência que está lá bem escondidinha, que às vezes, né, tão difícil da gente chegar, até nós mesmos, né? Imagina o outro que está ali na sua frente. Então, é essa descoberta do porquê e esse guia, né, de poder estruturar estrategicamente ou não, independente do que for o seu momento, um caminho, né, mais tranquilo para a pessoa e mais leve. Então, é isso. Quer dizer, eu acho que a gente, chegando meio que ao fim da conversa, chegou no clímax. É legal quando a gente conversa sobre... começa mais lento e vai chegando lá no alto, mas o pessoal que faz TED Talk fala, você tem que começar super animado para depois não perder. Acho que não tem muito treino, aqui é tudo espontâneo, não teve treino. Mas de verdade, acho que a gente chegou num lugar que é um lugar que eu queria muito chegar. Primeiro eu queria repetir uma frase que eu ouvi na formatura da Marina, do orador de turma, que é o assessor na Casa Branca para malária. Então, não tem malária nos Estados Unidos. Não tem, mas tem no resto do mundo. E eles gastam muito dinheiro com isso. Ele é um ex-aluno do Johns Hopkins, saúde pública, super premiado, importante. E aí ele conta a história da vida dele, super pobre, veio de um país da África num avião de carga, fugido da guerra, no último avião. Uma história trágica, horrorosa. E ele fala, there is no permanent condition. Então, não tem nenhuma condição que seja permanente. As coisas mudam. E isso tocou muito todo mundo na formatura, porque... o que ele queria dizer é saiam e façam a mudança, façam a diferença. Né? Vocês são as pessoas que têm que fazer a diferença. Tem alguém que vai mudar a saúde pública no mundo? São as pessoas que tiveram o privilégio de estudar em boas escolas, que depois vão ouvir a comunidade, a população, que está fazendo mudanças importantes, mas são locais e precisam de outros fatores para isso se espalhar. Eu acho que não tem condição permanente, as condições elas mudam. Como é o que a gente está falando, né? Ouvindo, sendo empático, sendo gentil, fazendo com que isso seja efetivamente incorporado na prática das pessoas. E eu queria acabar, e depois, lógico, vou te dar a palavra, meio falando que essa é a proposta desse podcast. Eu acho que é fazer com que as pessoas ouçam de um jeito leve e nem percebam muito o que está acontecendo, mas tenham alguns insights no meio dessa história. E não é alguma coisa informativa, como a gente falou, muito menos formativa, mas é alguma coisa para ser gostosa de ouvir, para que as pessoas se reconheçam. Aquela coisa de... eu, em geral, não gosto de uma música quando eu ouço, ela não me remete a nada. As músicas dodecafônicas foram assim, que se toca a música e fala, mas o que é isso? Eu não conheço nada, que eu estou completamente perdido. É difícil gostar. Álbum novo é difícil gostar. Você começa a gostar, depois que você ouve umas 10, 20 vezes, você nem sabe de onde você já está gostando daquele negócio. E eu acho que aqui é um pouco isso, assim, que as pessoas se reconheçam, que elas entrem nessa história. Você vai chamar um monte de gente legal, eu sei, para entrevistar, para conversar, né? Não é entrevistar, acho que é para conversar. E é muito gostoso deixar esse presente, vamos dizer assim, para você, porque... E presente é uma coisa que eu aprendi que a gente tem que dar e não pode pedir recibo depois. Então é exatamente isso. Eu acho que, de novo, a ideia é a gente cria filho para o mundo, você sabe, você faz isso também. E aqui é igual. As ideias elas têm que ser utilizadas. Eu tenho muita produção científica que ficou como ideia. Alguma coisa que era muito interessante e ficou escondida na gaveta. Aqui não, eu acho que a gente tem que mostrar mesmo. Tem que mostrar que as pessoas se deixem invadir pelo som e eventualmente pela imagem e que isso faça bem para elas. E se isso vai bater em algum lugar, cada um vai saber o lugar que vai bater em si mesmo. Perfeito. Eu me sinto muito feliz e entusiasmada com esse novo desafio. Um desafio gostoso, né? Mas comunicar isso muito que a gente conversou sobre movimentos, metamorfoses e coisas diferentes. Eu gostaria muito que fosse um espaço livre de preconceito para realmente uma conversa, né? Eu acho que talvez o termo entrevista é um guia para, né, uma direção, mas uma conversa e que toque as pessoas da maneira que for gentil para elas e que elas permitam também serem tocadas, né? Eu acho que esse é a grande lição.
E as coisas fluindo. Eu acho que como hoje a nossa conversa, como diversas outras conversas que nós tivemos sem microfone, eu acho que a ideia é essa, né? Eu lembro você comentando, eu acho que até em algum podcast, que o maior inimigo da bicicleta é o trilho, que só tem uma direção. Eu achei isso fantástico. Então, permitir essas novas direções, essas mudanças, né? Me sinto muito honrada, privilegiada, obrigada por essa oportunidade. E eu sei que você vai estar sempre aí de canto, participando, e eu fico muito feliz e muito segura com isso. Obrigada. Muito obrigado para vocês que estiveram com a gente, que estão assistindo, que ouviram, que ouvirão. Falem para as outras pessoas, propaguem, deem ideias, entrem em contato com a gente. Vai ser muito gostoso. Cris, eu vou ouvir todos os podcasts. Obrigado. Obrigada. Estejam em contato, pessoal. Até a próxima. Você acabou de ouvir RX, por dentro da sua próxima receita médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, @Revista Universo Visual e @Paulo Schor. Até a próxima!